Salve, salve, malungas e malungas, sejam todas e todos e todas bem-vindos e bem-vindas. Esse é o Papo de Malungo, podcast que discute identidade, pertencimento, ancestralidade e as pautas de luta do movimento quilombola. Estamos aqui mais uma vez para discutir temas importantes para todas as comunidades. E hoje, aqui junto com a diretoria da Associação das Comunidades Quilombolas de Mariana, Vila Santa Efigênia, Embaúbas, Crasto e Engenho Queimado, para a gente poder discutir a importância e o papel das lideranças nos territórios e o que é ser liderança. Eu sou Júlio Kenyatta, do Quilombo Buiaé, Rede Sapoqui, homem negro, com uma camisa de estampa africana, cabelo crespo, e estou aqui junto com outras pessoas super importantes que já tiveram em outro espaço. Vou passar para elas se apresentarem para a gente começar essa discussão. Bom, meu nome é Daiane, sou uma mulher negra, tô de uma camisa de manga comprida, cinza com azul escuro. Eu sou Tatiele, estou enquanto presidente da Associação Quilombola Vila Santa Efigênia Adjacências. Sou uma mulher preta, de cabelo cacheado e tô de blusa verde. Eu chamo Neuza, né, sou vice-presidente, né, da Associação Quilombolas Vila Santa Efigênia e estou com a blusa preta com colete, né, estampado, e sou negra do cabelo crespo. Sou Michele de Fátima, quilombola, sou tesoureira da associação, mãe solo, e estou aqui com uma blusa verde, o cabelo preso e meu cabelo é crespo. E sou uma mulher preta. Gente, bom demais estar aqui entre vocês para fazer essa discussão sobre o papel do que é ser liderança dentro de um território. Mas acho que antes da gente começar a discutir sobre as nossas vivências, é importante destacar para dentro das comunidades e do movimento quilombola o que é ser liderança. Muitas pessoas confundem o nome, o termo liderança com o que a gente está muito acostumado a ver como presidente, prefeito, governador, diretor. E essa perspectiva para dentro dos territórios é totalmente diferente do que é institucionalizado dentro da sociedade. Não é um papel que é determinado por uma pessoa, é uma construção social de pessoas que assumem uma responsabilidade um, através de um protagonismo coletivo de defender seu território. A maioria das lideranças que a gente conhece hoje nos espaços de luta quilombola são pessoas que não queriam estar naquele espaço. Elas foram colocadas por conta da circunstância, por conta do papel que tinham. E eu sempre gosto de destacar isso. Sabe aquela pessoa que faz o abaixo-assinado quando a ponte cai, que corre atrás quando falta energia elétrica, que quando alguém está doente, é ela que assume a frente de ir até a prefeitura, brigar para que tenha o carro para transportar essa pessoa doente. Enfim, essas pessoas elas não escolheram estar nesse espaço. A própria luta, o conflito move a identidade e move as pessoas para ocupar esses espaços. E a partir disso, a partir de uma formação de consciência política, a gente então entende que nós devemos estar naquele espaço porque nosso povo nos escolhe para estar nesse espaço. Então eu vou passar aqui para a Daiane, para ela começar explicando como é que foi esse processo para ela ocupar esse espaço onde hoje ela está. Então, para mim foi um processo natural, eu vou ser uma exceção, porque, particularmente, eu gosto de fazer qualquer coisa que vá fazer com que a minha comunidade melhore. Então, assim, eu chegar nesse ponto de liderança hoje foi a partir das demandas que as pessoas das comunidades vieram trazendo até mim. E assim, até, né, antes da gente estar num coletivo, enquanto associação, sempre foi assim. Aí, depois, né, que a gente tá nesse processo coletivo, ficou mais leve, porque tem mais lideranças comigo e, assim, a gen eu não tenho que ficar com tanta questão sozinha, sabe. O trabalho coletivo ele fortalece muito nesse sentido. Aqui, né, nós somos uma comunidade que é liderada por mulheres, mulheres fortes. E dividir, assim, é bem melhor, torna tudo bem mais fácil. Mas como é que esse processo veio caminhando para você chegar na diretoria? Então, pra até chegar na diretoria,
de uma forma ou de outra eu ia estar lá, por causa da vivência mesmo no território já, também o meu trabalho, né, que eu sou agente de saúde, então acaba que eu tenho que lidar com todo mundo, eu converso com um, converso com outro, eu vejo as demandas e aí assim, mesmo com um entendimento à época, né, pouco sobre política e tudo, eu sempre quis o melhor, então tinha que correr atrás. Se a gente quisesse ter qualquer coisa de melhor na comunidade, a gente tinha que correr atrás, não tem não a gente até hoje, né, a gente não tem muita voz política. Então, ou a gente ia, ou a gente se conformava com o que tinha. Eh, Pra eu chegar na diretoria da associação de hoje, né, teve uns processos de reuniões e tudo, e aí eu me coloquei no conselho fiscal, à disposição no conselho fiscal da associação. E aí a gente vai ajudando da forma que a gente pode. Muito bom. Neuza, como é que foi o seu processo de chegada nesse espaço? É. Bom, como Daiane falou, né, que aqui é uma comunidade, né, que as mulheres, né, a maioria, né, de liderar, né, então, como eu já sou líder, né, de casa mesmo, da minha família, então foi mais fácil, porque igual, Nita Tiele ter que afastar, né, aí eu cheguei, fiquei como liderança no lugar dela, né, por uns tempo, e e daí para cá eu fui aprendendo cada vez mais, por causa que sempre, né, eu gostei de fazer as coisas, assim, em conjunto, né, então não foi difícil por isso, né, por causa que quem sempre lida com o povo, né, é fácil de liderar, né, então é isso, e fazer o bem, né, para os outros, né, todos aqui, tudo que tem, né, sempre a gente tá né, eu tô ajudando, então não deixa de ser uma liderança. Exato. Tatiele, como é que foi o seu processo de chegada? Eh, Óbvio que todos vocês são desse território, então, naturalmente, vocês têm um vínculo com as pessoas e tal. Mas é sempre interessante a gente compreender como é que os caminhos vão se cruzando, né? Como é que essas confluências acontecem. Então, É. Tatiele, como é que foi o seu processo? Foi uma loucura. E eu falo que foi uma loucura porque, assim, pra mim eu já parto de um ponto de que você não decide ser liderança. Os seus pares te escolhem enquanto liderança. Porque por mais que você esteja ali na luta e sempre à frente de algumas coisas, as pessoas elas precisam se sentir confortáveis com o que você executa e identificar com o seu trabalho e querer que você esteja ali naquele espaço. E isso aconteceu comigo. Não sei por quê, mas aconteceu. Mas o meu processo, ele foi assim desesperador, porque eu nunca escolhi, por exemplo, ser presidente da associação. Eu fui para uma reunião, que eu não queria estar nessa reunião, eu estava na casa da minha avó, assim como sempre faço, e uma tia, que inclusive falecida, ela ficou o tempo todo atrás de mim falando: "Olha, vai ter reunião hoje, eu acho que você tinha que ir lá". Eu falei: "Cara, eu não vou na reunião, pelo amor de Deus, me deixa dormir". E ela: "Não, você precisa ir para essa reunião". Eu falei: "Não vou para essa reunião". Só que ela ali muito insistente, eu acabei cedendo e fui para essa reunião. E eu cheguei nessa reunião e saí de lá presidente. Então, assim, foi um processo que eu não construí no sentido de vou montar uma chapa e serei presidente da associação. Eu fui muito porque essa tia insistiu demais da conta, e ela falava comigo assim: "Olha, eu acho que as meninas estão enfrentando", porque, novamente, muito comum a gente ter uma luta feita por mulheres. Então ela falava: "Não, as meninas", porque a gente tem um grupo de dança, "as meninas do grupo de dança estão com muito problema, eu acho que você pode ajudá-las nesse problema". Só que o grupo de dança é uma coisa, a associação é outra, faz parte, mas assim, são coisas diferentes, ao mesmo tempo faz parte. E aí ela insistindo comigo pra eu ir pra ajudar o grupo de dança, fui pra essa reunião, saí de lá presidente. E aí eu falei: "Cara, agora eu preciso assumir meu papel. Como fazer? Não sei". E aí eu fui aprendendo dentro do processo. Foi algo, assim, bem desafiador, mas dentro do processo eu fui me reconhecendo, sabe, fui retomando tudo aquilo que tinha dentro de mim, descobrindo que eu tinha possibilidade de ser liderança e entendendo que os meus pares me entendiam enquanto liderança. Então foi desse jeito que eu cheguei pra luta e pra tocar todo o trabalho juntamente com o restante da diretoria. Fantástico.
Acho que isso mostra pra gente o quanto que dentro do universo dos movimentos sociais, as pessoas têm, né, vários dons, têm, enfim, vários conhecimentos que elas acreditam que não tem uma importância para ser atribuída dentro do processo de luta, e é o próprio processo de luta que mostra o quanto que a gente é capacitado, capacitada para ocupar um determinado espaço. E pensando exatamente nisso de tentar construir e ao mesmo tempo não se enxergar, eu quero perguntar para a Michelle como é que é o processo dela, porque eu já escutei algumas histórias de como isso mexe muito, porque o tempo todo eu tenho medo de estar naquele espaço exatamente por não acreditar que eu consigo, realizar aquela determinada ação ou conseguir garantir um determinado direito, e entendendo que também eu não quero esse conflito para mim, eu não sou de briga, eu sou da paz, mas ao mesmo tempo o conflito me move e me faz assumir determinadas posições que eu nem achava que era capaz. Então, é isso, né, acho que você trouxe bem um resumo aí, acho que o processo da minha liderança, ele é bem desafiador e contraditório ao mesmo tempo, porque ele é bem parecido é o que a Tatiele já trouxe aí, também foi a mesma questão, a gente tá ali naquele momento e a nossa tia falar: "Vai lá". E aí já saí como tesoureira da associação, e a partir dali, vim trabalhando e construindo a questão da liderança. Eu nunca quis ser uma liderança, eu sou uma pessoa bem tímida, bem mais na minha, então esse papel de liderança para mim sempre soava como aquela pessoa, assim, que tem que estar ali à frente, que tem que falar, que tem que, sabe? E então isso sempre me trouxe muito medo. E também até da questão mesmo de certas brigas, certos momentos em que você tem que ter o pulso firme ali, de pontuar. Então, eu sempre prefiro ir com mais calma, mais tranquilidade, mas o papel da liderança, ele te desafia o tempo todo, né, de fazer. Mas acho que um ponto que para mim, desde o início sempre, foi bem desafiador, é a questão de que quando eu saí dali como uma liderança, eu falei: "E agora? O que eu vou fazer?". Porque eu também tinha um embate dessa construção do que era ser quilombola, né, e de repente eu já estava na diretoria, fazendo parte da diretoria da associação. Então a partir daquele momento ali uma você se torna uma referência, né, mas como eu vou ser essa referência das pessoas se eu mesmo duvidava do meu potencial? Será que eu vou ser capaz de fazer esse papel, de ser essa liderança? O que que as pessoas esperam de mim? Como que eu posso ajudar? Eu sempre tive essa vontade e gosto muito de ajudar, então acho que isso me move muito, de saber que um pouco que você faz impacta positivamente na vida do outro. Eu acho que a sociedade, o mundo precisa muito disso. E é nesse sentido que vem o trabalho das lideranças também. Mas ao mesmo tempo isso batia comigo, de nossa, e agora? Você vai dar conta? Você sabe? Então o tempo todo. E aí hoje vem mais a questão dos desafios, porque ser uma liderança é um cargo, um fardo muito pesado, muito pesado. E assim, dentro da minha realidade, eu sou mãe solo, tenho uma filha, aí tem a universidade, trabalho. Então, como que você concilia com tudo isso e várias outras demandas que a associação, que traz o papel, que carece que a liderança esteja ali presente nos espaços, que você pense como vai agir, o que que vai fazer. Então, isso traz uma sobrecarga muito grande, que muitas vezes retira de nós o direito do lazer, por exemplo, né? O direito de você poder chegar, sentar e falar: "Vou respirar, hoje eu não tenho que fazer nada". Mas só que você senta, você fala: "Pô, tem um negócio aqui que precisa resolver, ou aconteceu tal coisa, tem um ofício para fazer, tem reunião tal". Aí você sai de uma reunião, vem outra, aí daquela reunião sai mais 10 encaminhamentos, e você fala: "Chega", sabe? Aí você fala assim: "Nossa, final de semana eu queria sentar ali no pescar". Eu não posso pescar porque eu tenho a reunião. Entendeu? Aí tem a festa e assim, eu posso dar um exemplo aqui que pra gente foi muito puxado, né, no caso, eu e Tatiele, que foi na época quando a nossa falecida tia, ela estava doente, e a gente fez um esforço muito grande de vir fazer a reunião. E a gente
E aquele espaço foi muito puxado pra gente, porque a gente sabia que tinha, fica como uma obrigatoriedade. A gente não podia deixar de vir, mas estava visivelmente que estava puxado demais. E, inclusive, naquele momento, eu lembro que várias pessoas da comunidade falaram: gente, vamos parar por aqui hoje? E aí a gente parou. Mas é tão negócio porque você se cobra muito o tempo todo. Olha, eu tenho que ir, eu tenho que estar presente, eu tenho que fazer isso. Então, acho que o papel da liderança ele é importante, mas também ter esse olhar e esse cuidado com as lideranças, ele é super importante, principalmente na nossa comunidade, nossa realidade, que são lideradas por mulheres. A nossa diretoria é totalmente por mulheres. São só mulheres, nossa diretoria. Nós temos homens no conselho fiscal, mas na diretoria não. Então, por aí a gente já vê como que são dados os encaminhamentos. Quando a gente vai para a mesa, para as discussões, a maioria são mulheres. Então, o tempo todo a gente está sendo pautado por mulheres, que essas mesmas mulheres que são lideranças, são mulheres também que estão na lida na roça, são mulheres que trabalham, são mulheres que têm filhos, que têm netos, que têm N questões, que às vezes encerra uma reunião aqui, mas ela tem que chegar em casa, ela tem que lavar, passar, cozinhar. Ela tem que dar conta de uma criança de 2, tá cozinhando com outro puxando. Então, assim, como lidar com isso tudo, né? Como lidar com tantas demandas, como lidar com a nossa própria autocobrança. Eh, eu acho que por isso que eu falo que é bem contraditório, porque tem essa parte muito gostosa de você ser liderança e de você ver que o seu trabalho está causando impacto na vida do outro, que está aqui, nossas comunidades, a gente já frutificou muito e tem muitos resultados, mas também como que isso impacta na nossa vida pessoal. Eu tenho vários pontos sobre essa fala de Michele, mas antes disso eu queria saber de você, Júlia, como foi o seu processo? Eu acho que eu estou muito próximo do que a Michelle coloca, mas também na mesma perspectiva que vocês trouxeram. Eu saí da minha comunidade acreditando que era necessário me qualificar, tecnicamente falando, porque o meu processo de formação da minha identidade é através dos meus mestres, das minhas mestras dentro da comunidade. Então, ser o que eu sou é a partir da identidade que as pessoas me deram. Mas tem essa parte técnica, né, de ter qualificação, formação, que é uma exigência do Estado. Então, fui. E nesse processo é que eu acho que tem ali uma virada de chave, e tem esse processo tão forte que a gente chama de desterritorialização. Cada vez mais distante do território, menos vontade eu senti de estar lá, porque esses outros espaços que eu nunca acessei era tudo muito novo. Então, ir para a cidade, estar na universidade, ter oportunidade de viajar, ir para outros lugares, né? E isso foi me transformando, por assim dizer, porque eu passava menos tempo no território. Então, um dia, andando na rua, eu encontro com uma das principais lideranças da minha comunidade. Ela fala: você está estudando, então você pode ajudar a gente a interpretar o que está escrito lá naquelas leis, naqueles papel, porque nós não entendemos nada. E eu disse para ela: eu estou trabalhando, eu não tenho tempo. E ela falou: não, 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 não. Você só tá lá porque seu povo te colocou. Então você vai na reunião, contra a sua vontade. E eu fui na reunião, e quando cheguei na reunião, vi um monte de coisa errada que as pessoas estavam fazendo com o meu povo. E a indignação me fez falar: vou participar dessas reuniões. E participando das reuniões, fui ouvindo mais coisas, entendendo que tinham camadas e camadas dentro do território e que eu não sabia, porque por ser jovem e por estar muito mais preocupado com essa questão econômica e estrutural, eu fui me distanciando. E chegou um determinado momento em que as pessoas começaram a discutir assim: precisa alguém ir na prefeitura conversar. E todo mundo com medo, com receio, né? Ah, não, vai o Júlio, porque o Júlio é para frente, como dizia minha avó, ele é para frente, ele gosta de falar. E aí automaticamente as pessoas vão dizendo: vai você, vai você, vai você. E isso foi me colocando nesses espaços. Mas chegou um determinado momento que a gente entendia que precisava ter uma força maior. Então daí a gente começa a visitar outras comunidades para compreender como é que eram as lutas e o que a gente podia trocar e aprender. Então eu comecei a fazer conexões com outras comunidades. Mas até hoje, para mim, esse nome é incômodo, liderança, sabe? Eu digo: eu estou aqui num processo de aprendizado,
tentando compartilhar o que eu aprendi com outras Uhum. comunidades e a gente fazer esse compartilhamento. Mas isso é um processo que também é construído na nossa mentalidade, no nosso processo de formação colonial, que a gente não é capaz. Então Exatamente. eu sempre tenho medo de dizer que eu sou líder, porque Uhum. se você é líder, quer dizer que você pode, que você não sei o quê, que não sei o quê. Não, mas eu não tenho essa capacidade, eu não sou assim. E organicamente as comunidades vão te ajudando a construir, dizendo: o líder não é porque você fez uma eleição e ganhou. Uhum. O líder é porque as pessoas entendem que você consegue contribuir no processo de fortalecimento da comunidade. E a gente quer que você esteja lá porque a gente entende que é você que tem nesse lugar, nesse espaço, neste momento, o conhecimento necessário para fazer esse tipo de luta. Então, eu sinto que a minha construção segue por aí. E é exatamente isso, sabe? Porque eu acho que assim, se as pessoas soubessem como é pesado ser liderança, e sim, e é físico e emocional, sabe? Você se torna a pessoa que sempre tem que ser forte. É como se você estivesse lá fora tomando as budoadas para sua comunidade não tomar. Tem uma coisa que me marcou muito, por exemplo, no meu processo de liderança, que foi quando uma tia minha faleceu. Ela faleceu num dia, no outro dia eu estava recebendo mensagem da comunidade, porque eles precisavam de uma assinatura minha em um documento. E aqui, assim, eu não tenho problema nenhum com a pessoa que fez isso, porque eu sei que ela não fez por mal. Porém, o papel que eu ocupava naquele momento fazia com que eu estivesse que dar resposta, mesmo estando de luto. E ainda que eu estivesse de luto, eu não poderia viver o meu luto, porque eu tinha que sair do meu luto para resolver uma demanda da comunidade. Então, esse processo de ser liderança, muitas das vezes, ele também tira sua humanidade, sabe? Você vai ficando um pouco mais cinza. Você é a pessoa que não pode errar, você é a pessoa que tem que ter sempre as melhores falas, você é a pessoa que tem que sempre representar. E, cara, eu não sou perfeita, eu acho que liderança nenhuma aqui é perfeita, sabe? Tá todo mundo num processo de construção. E as pessoas, elas, às vezes, até nos colocam num lugar, inclusive todas aqui estão tentando sair desse lugar, mesmo que tente nos colocar, que é do super-herói, e nós não somos, sabe? Ninguém aqui tá nessa condição. E mais do que isso, infelizmente ou felizmente, normalmente a liderança, principalmente dos territórios quilombolas, é composta por mulheres. E aí você precisa lidar, como Michele disse, com a casa, com a vida, com tudo. E ainda assim ser uma liderança que vai estar lá à frente, que vai brigar, que vai ser potente. E mais ainda, porque nós estamos falando de mulheres. Então, como chegar para dialogar e aí, a gente precisa também abrir um parêntese, porque assim, pelo menos aqui dentro das nossas comunidades, né, a gente tem lideranças de várias faixas etárias, né? E que é importante também, porque os mais velhos também, eles lideram assim, de uma maneira maravilhosa. Mas é necessário também que essa juventude esteja aqui, porque muita coisa os mais velhos não vão conseguir fazer, e por questão de limitação mesmo da idade, tá tudo certo. Da mesma forma que, enquanto jovem, ainda me coloco nesse lugar, tem muita coisa tem muita coisa que eu não vou fazer. Então, por exemplo, às vezes, ou há sempre, quando eu quero resolver uma problemática, eu vou primeiro no meu avô e pergunto: "E aí, o que que o senhor acha?". E aí ele me fala o que que ele acha e eu vou pra fora pra reportar isso. E muitas das vezes também eu tô lá fora quebrando pau, por exemplo, ou com o município, ou com o estado, ou qualquer outra instituição, e aí eu sei que esse diálogo é meu. Por quê? Porque eu fui para a universidade e eu aprendi a falar a língua deles. Então é o meu papel de devolver isso para o território. Antes eu falava que eu tinha ido para a universidade para libertar a mim. Hoje eu tenho certeza que eu fui à universidade buscar conhecimento para libertar a mim e libertar os meus. Então, assim, o que a gente tenta aqui dentro desse processo de liderança é sempre dizer: somos lideranças porque vocês nos fizeram liderança, mas é necessário a gente agregar outras lideranças à luta e reconhecer outras tantas lideranças que estão dentro do território. Porque por mais que estejamos aqui, nós quatro, a gente sabe que existem outras tantas lideranças. Algumas mais tímidas, que preferem ficar fora da câmara, outras que são mais engajadas. Eu, por exemplo, sou tipo você, bocuda. Eu sempre fui de falar muito, de fazer, não que eu me sinto confortável, mas porque aquele momento exigia que eu fosse desse jeito. E vai ter momento que eu vou querer ficar quietinha também. Só que às vezes, nesse processo de ficar mais cinza, de sempre ter que ser a pessoa correta, etc., você vai perdendo um pouquinho da sua humanidade e você vai se doando e muitas das vezes esquecendo de você. Que eu acho que é o que acontece muito no processo, né? De quando você está sobrecarregado demais, a primeira coisa que você faz é esquecer de si. E aí, a gente vem conversando, especialmente entre nós aqui, que a gente precisa criar momentos pra gente relaxar. Porque é humanamente impossível que você seja forte o tempo inteiro, que você lidere o tempo inteiro. Às vezes, cara, eu vou querer conversar de coisa fútil. E aí? Como é que eu vou fazer? E eu preciso que as pessoas que estão próximas a mim entendam sobre isso. Porque senão
Eu perco todo esse meu processo, a minha identidade também enquanto mulher, por exemplo, sabe? Porque eu fico naquele lugar lá, você, por exemplo, eu preciso falar extremamente firme. Eu sou uma mulher preta e pequena. Se eu exatamente. Se eu não falo um pouquinho aqui mais incisivo, as pessoas não vão me respeitar, e não que eu queira, mas eu preciso, principalmente quando vou dialogar com um homem. Eu preciso provar para o homem que mesmo sendo mulher, que é o que a sociedade me diz o tempo inteiro, eu sou capaz. Então isso é muito cansativo e desgastante, porque é que eu preciso alterar o meu tom de voz para que você me respeite, porque eu sou uma mulher, sabe? E ser liderança dentro de um território quilombola, que foi construído numa outra conformação, para além da sociedade que a gente tem, muito cansativo, é muito complicado e é desafiador. Todos os dias a gente fica aqui criando formas para ir conseguir construir isso, sabe? Porque outra questão que a gente fala também é que as pessoas olham para a liderança e falam: "Ai, tá ali, ó, no topo, no poder", e não. A maioria das vezes a liderança está gritando para sair desse topo, desse poder que as pessoas acham que a gente tem, sabe? A gente quer, de fato, construir junto, a gente sempre chamando o outro para vir, vamos fazer, não dá para fazer, mas fazer todo mundo junto, sabe? Porque ser liderança também, na maioria das vezes, é até arriscado, sabe? A gente coloca em alguns momentos a nossa vida em risco, a nossa integridade em risco, justamente porque você está pensando num coletivo. Então, a liderança é o coletivo que decide que algumas pessoas vão representar, mas o poder de liderança mesmo, ele é do coletivo. Massa demais. Eu acho que isso mostra primeiro, o quanto que todas as comunidades são matrilineares, né? São comunidades formadas por mulheres e que talvez a gente precise ressignificar que liderar é o ato de cuidar e esse ato é materno. É feminino. E é por isso que essas comunidades, em sua maioria, são lideradas por mulheres que lideram desde o momento em que formam suas famílias, do momento em que nascem, e que, inclusive, isso nem sempre é algo natural. É algo imposto, porque quantos de vocês aqui, se eu perguntar, não vão dizer, desde o do meu processo de formação, eu já tinha que cuidar dos meus irmãos, eu já tinha que cuidar de minha família, eu já tinha a responsabilidade de cuidar da casa, minha mãe saía e deixava a responsabilidade comigo. Então, esse processo de formação de liderança é um processo de formação que é interno, porque já está construído socialmente, mas que a gente também precisa ter muito cuidado. Tem uma grande liderança no movimento quilombola que diz assim: quem cuida de quem está cuidando? Exatamente. Quem que está cuidando dessas pessoas que estão cada vez mais cansadas, cada vez mais doídas, porque ter que ir lá fora, conversar com o externo, discutir e trazer de volta, e tem a expectativa, porque essa liderança é colocado que ela vai dar conta de cumprir e voltar com aqui, ó, com o que precisa. E quando ela não volta, há um peso muito grande, né? Sim. Sim. Então a gente está caminhando para o encerramento, porque essa conversa é muito especial, mas também é importante que a gente consiga transmitir para as pessoas que estão ouvindo que esse papel, pelo que a gente já ouviu aqui de todas vocês, é um papel que é construído não por quem está ali, mas por quem necessita. A comunidade tem uma demanda e existe uma pessoa que a comunidade entende que tem que ocupar aquele espaço, porque é essa pessoa que sempre está ali, né, fazendo os movimentos e tal. Mas agora, indo mais para o lado da questão das lutas, e também caminhando para o encerramento, eu queria que cada um de vocês pudesse dizer que nesse papel de construção, de liderança, como que vocês têm visto a questão da sucessão e, em especial, qual que é a mensagem que vocês querem deixar para as pessoas que estão aí nesse processo nas suas comunidades, inclusive cansadas, dizendo: tá na hora de parar, eu não quero mais e tal. O que que vocês deixam para as pessoas, para ser também uma forma de conforto e para dizer: não se sinta sozinha, esse é um processo que todas as comunidades passam, mas tem uma luz aí no fim do túnel. Ah, gente, eu acho que é isso, sabe? A gente precisa construir isso, especialmente com a juventude, porque nós estamos falando de sucessão. Né, olhar para trás é fundamental e eu sempre vou buscar o meu mais velho para me auxiliar nas decisões. Mas eu preciso também pensar em quem está vindo, porque é quem está vindo que vai assumir, porque apesar de ser uma jovem senhora, eu já estou cansada. Então alguém vai ter que me substituir, né? Alguém vai ter que substituir essas lideranças que estão aqui. Então, assim, a gente tem um trabalho de formiguinha e de entendimento que essa sucessão, ela é necessária. E por mais que a gente pense: "Ah, que fulano é novo demais",
Não tem muito disso não, sabe, porque eu acho que quando a gente trabalha no coletivo, a gente vai ensinando para o nosso coletivo como é o trabalho desenvolvido dentro das comunidades. Então as pessoas elas vão aprendendo. E especialmente para você que aí que está nos escutando agora, provavelmente já foi convidado para alguma coisa, participe. Não deixe só a liderança cansada, jovem senhora, sabe, fazer tudo sozinho. Por quê? Quando a gente tem uma pessoa fazendo sozinha, além dela estar sobrecarregada, a possibilidade de, as soluções serem mais lentas, né, mais demoradas, é muito grande, porque é uma pessoa só para resolver tudo. E se cada um fizer um pedacinho, sabe, você não precisa ser excepcional em tudo e você resolver tudo sozinho. Mas é o que a gente vem trabalhando, por exemplo, dentro das comunidades. Cada um aqui tá pegando um pedaço, uma área e todo mundo tá resolvendo, sabe. Então hoje, o que eu gostaria mesmo de dizer para as pessoas é para aqueles que estão sendo convidados, para que eles de fato abracem, né, esses convites dentro dos seus limites, né, e para aquelas lideranças que já estão extremamente sobrecarregadas, para elas que comecem a se limitar um pouco, sabe. Porque, por exemplo, eu vivi essa dualidade, eu deixei por diversas vezes minhas questões pessoais para tratar do coletivo. Porém, você se vê muito frustrado dentro da luta, porque a sensação é que você está rodando no próprio rabo. E aí você vê as lutas coletivas sendo engajadas e a sua vida pessoal passando e o tempo. E você se pergunta, tá valendo a pena? Eu acho que sim, super vale, mas vale mais ainda você não deixar de se abraçar. Você impor limites, né, dentro do seu processo de liderança, mas você ir sempre construindo redes e novas lideranças para que você não se canse, para que a gente não tenha uma rotatividade muito grande de lideranças, né? Óbvio que a gente vai ter que ter na sucessão, mas não de trabalhei demais, cansei, agora tomei birra da luta. Não, a gente ir construindo, cada um fazendo seu pedacinho e no final dá tudo certo. É unir, né, cada vez mais, né, participar das reunião, né, e seguir em frente, porque é uma luta grande, né, mas tem jeito, né, as pessoas chegam lá. Então, eu acho que uma outra perspectiva, eu estou aqui pensando, é sobre a questão, porque a gente se cobra realmente muito, e até dessa continuidade no trabalho. E aí, como que vai ser as próximas lideranças? E se eu parar, como é que vai ser? Mas é que é necessário continuar, é necessário ter outras pessoas que estão ali à frente. E aí, assim, para mim, embate muito a questão de, por exemplo, quando a gente começou na luta, e a gente teve muita dificuldade para poder fazer o registro. E ali a gente teve muita dificuldade para achar profissionais que nos auxiliassem para fazer esse registro. Então, na época, até após isso, a gente passar por várias dificuldades e tal, eu falei, eu vou fazer direito, porque isso vai ajudar a gente. Sim. E aí eu entrei e estou fazendo o curso de direito agora. E aí, com isso também, veio da questão agora de recente, ir representar a associação no curso na ONU, na Suíça. Então, entre tantas outras coisas que todos nós aqui já fizemos também. E isso é um reflexo da nossa liderança, de todo o trabalho que a gente vem construindo de anos, né? E isso também, eu tô trazendo esse exemplo para demonstrar para principalmente a juventude, outras pessoas que estão aí fora, que a gente também pode tirar proveito dessa questão da liderança, que isso agrega muito para a nossa vida. Tem um lado, que é pesado e tudo, mas tem um lado que também é muito proveitoso, é muito, eh eh que nos acalenta, assim, sabe. Então isso é uma construção profissional, de olhar para um lado hoje de, por exemplo, eu já escutei de pessoas falar assim: "Ai, Michele, eu quero fazer igual você", sabe, "Eu quero ser igual você, ah, eu quero". Então isso te motiva, isso te dá um gás de continuar e falar assim: "Olha, eu tô mesmo com medo, eu vou aqui, eu tô no caminho certo". É, gente, que é assim, eu sou essa pessoa. Mas eu acho que quando você tem esse respaldo, a pessoa falar assim: "Olha", igual já de escutar de pessoas e falarem, na época que a gente saiu nós 3 durante a pandemia, entregando cesta básica de casa em casa, porque a gente não podia reunir as pessoas. Então nós fomos, entregando cesta básica. E na época eu nem sabia, eu já estava grávida.
E eu estava carregando. A Neuza ainda falou comigo, falou assim: "Michele, você tá grávida?" Eu falei: "Não, só comi demais". Ao saber Sempre ancestral aqui. fala isso. Exatamente. E a gente tinha almoçado na casa dela. Aí eu comi, ela falou: "Essa barriga já é diferente". Foi. Aqui, de lado, ela tá com a anca larga. Eu dizia que não, carregando a cesta, eu falei assim: "Ah, E a gente ali carregando, foram sei lá quantas cestas que a gente foi de casa em casa entregando para as pessoas, abrindo porteira, pulando cerca, fazendo um monte de coisa, para garantir que essas pessoas tivessem acesso à alimentação. E naquele momento eu ouvi, e em tantos outros momentos também, eu ouvi dessas pessoas, olha, falar assim: "Obrigado por você trouxe o alimento, eu não estava sem nada", ou "Obrigado porque vocês salvaram aqui", igual a Daiane, que é agente de saúde, leva lá, e consegue marcar uma consulta, consegue marcar isso, salva vidas. Então, isso é uma satisfação muito grande, de você olhar e falar: "Que bom que eu estou aqui nesse papel". E aí, né, seguindo essa fala de Michele, é isso. Eu acho que essas pessoas que vão nos suceder, né, eles vão estar um pouquinho mais confortáveis do que nós, principalmente por saber que a gente vai estar aqui. Nós vamos sair desse papel de liderança, não do papel de liderança, do papel da diretoria, mas a gente vai estar ali no apoio o tempo todo. É coisa que quando a gente começou, a gente não tinha. Então, Exatamente. assim, já é totalmente diferente, né? É uma outra visão. E, né, para nós, a gente tá todo mundo muito cansado. Nós Estamos capinamos muito caminho, cansados. gente. De ter que ficar construindo, né, mas a gente também não estava sozinho, né, a comunidade o tempo todo, apesar, Sim. né, de nos sobrecarregar, eh, ela o tempo todo estava ali nos apoiando também. E aí, eu acho que tem que ficar pra gente também, assim, foi um trabalho bem feito, né, apesar de não remunerado, a gente fez o melhor que a gente pôde o tempo Sim. todo. Assim, a gente só faz isso pelo amor que a gente tem à nossa comunidade. E eu acredito que, por mais que estejamos fora dessa diretoria, talvez não tão fora assim, a gente vai seguir fazendo porque é nosso, Ô, sabe. gente, não dá. Você envolve, depois quando você vê, tem coisa que não é problema seu. E por mais sobrecarregado que você esteja, você fala: "Eu vou lá resolver". Entendeu? Porque eu fui colocada aqui pra isso. Mesmo que você saiba que você precisa impor limites. Porque, de fato, a sensação, e assim, nunca jamais é tipo: "Ah, eu sou super-herói". Não, mas a sensação de você ver o resultado do coletivo, sabe, é gratificante demais da conta. porque no princípio, né, quando ela, passou a ser presidente, o assunto era ela está estudando, né, ela está estudando, ela tem mais sabedoria, né, e assim foi. É, exatamente isso. Isso é uma fala que a gente ouve muito É, porque constantemente: estava "Ah, vocês estudando, estão". então já estava mais ou menos sabendo como que, né, que ia fazer e e deu certo, Inclusive, né. jovens, por favor, tá? Vocês vão caçar uma universidade para vocês, não estou dizendo que é só a universidade que resolve a vida da gente não. O que eu estou dizendo é que a gente precisa conversar com quem está lá fora para a gente voltar para dentro do território, atualizar o nosso povo que tá dentro do território. Os mais velhos, eles caminharam até aqui. Agora eles estão passando bastão para a gente precisa continuar a seguir. Só que as coisas estão atualizando. Então, por que não ir lá fora aprender? Porque, por exemplo, a gente tem essa discussão que o tempo inteiro dentro das comunidades, vocês precisam ir lá fora aprender. Preciso de uma ACS, por que tem que ser de fora? Eu tenho uma aqui, quilombola. Eu preciso de uma enfermeira, um médico, sabe? Um doutor, qualquer coisa. Nós temos a possibilidade de ser o que a gente quiser. Então, ir à universidade não é dizer para as pessoas: "Ah, eu só vou passar a ter algum valor se eu tiver algum título". Não. É dizer para as pessoas que eu consigo dialogar com vocês da mesma forma, porque muitas das vezes o saber chega dentro do território também como um saber superior, porque foi para a universidade. E não, o saber está aqui dentro do território e nós estamos levando ele lá para fora. E inclusive muitas das pessoas elas tornam mestre, doutor, a partir do saber que é nosso e ancestral. Então, assim, chamar a juventude para ir para a universidade é ocupar também o espaço que é nosso. É também pensar no seu processo de liderança e no seu processo de informação para que os seus não fiquem sendo vendidos como historicamente a gente vem sendo, né. É, e eu acho que é uma questão, né, de, por exemplo, você vai para a universidade, você aprende, e aí quando você pode retomar para o seu local e trazer um pouco desse conhecimento
Porque conhecimento é poder, né, minha gente? Então, assim, quando você traz essas informações para o seu povo, você ali está ajudando na luta. Porque não precisa, muitas vezes as pessoas, né, e jovens, pessoas aí que animadas, dispostas a ser liderança, vêm para a luta com a gente. Você está na universidade, você está em algum movimento, você faz algo que seja interessante para o seu povo, ajude. Porque não necessariamente você precisa falar assim, eu sou uma liderança, eu sou um presidente, eu sou uma vice. Mas às vezes você vai para a universidade, você tem um entendimento ali de algo que pode fazer muito, uma técnica que pode fazer muita diferença para o seu povo. Então, você chegar e passar aquela informação, você já está ajudando, porque também tem isso, a universidade ela tem que gerar um retorno, né? E aí, que eu falo que no caso pra gente, talvez tenha sido muito pesado, porque a gente construiu do zero. A gente não sabia de onde começar, e agora? O que que é quilombola? O que que nós vamos fazer? Como é que nós vamos gerir esse povo? O que que nós vamos então, assim, onde que porta que nós vamos bater? Então foi muito desafiador construir do zero. Mas eu acho que um ponto que foi essencial foi a questão de porque muitas vezes as pessoas perguntam: "Ai, nossa, que bacana o trabalho que vocês fazem e tal", e ver isso em outros contextos, né, de que o nosso trabalho, ele graças a Deus está dando bons frutos. Eh porque não, como que vocês fazem o que vocês fazem? E aí eu acho que o ponto de partida é, eu faço para o outro aquilo que eu gostaria que fizesse por mim. E justamente por conhecer a nossa realidade, por saber, todos os desafios que as comunidades enfrentam, então a gente tem um ponto de partida ali, a gente sabe de onde sair, o que é necessário, em diálogo com as comunidades. Então acho que isso fortalece mais a questão da nossa liderança, assim. Mas isso não quer dizer que outras pessoas que não, que estejam num contexto diferente, não possam ajudar, né, ter essa liderança. Pelo contrário, gente, ajude, porque realmente a gente precisa, esse impacto social ele é muito necessário. Sim, inclusive a gente conhece bastante territórios também que as lideranças são os mais velhos. E aí é porque exatamente essa juventude está do lado de fora e ainda não conseguiu retornar. Mas ainda assim, sabe, é necessário que essa juventude auxilie esses mais velhos, sabe? Porque é muito pesado e normalmente mulheres, né? Então, toda sobrecarga. E, por exemplo, a gente já encontrou com territórios que falou: "Ah, cara, a gente não consegue avançar aqui porque a gente não tem conhecimento", quando na realidade a gente tem conhecimento e muito conhecimento, a gente só não está conseguindo conversar com as instituições que estão lá fora porque é um outro linguajar, não é o linguajar que a gente está acostumado. Então é necessário, por exemplo, que a galera que está na universidade, a juventude, aprenda esse linguajar lá fora e vem traduzir pra gente, porque as pessoas elas não querem, que a gente tenha acesso às coisas, né, elas querem dificultar para que a gente continue nesse processo que a gente tá, de falta de infraestrutura, falta de tudo e qualquer coisa, porque uma coisa que a gente vem dizendo aqui o tempo inteiro, os quilombos são potência. E a partir do momento que você tem conhecimento, ninguém segura mais, entendeu? Nós estamos aqui quebrando pau, porque a gente sabe dos nossos direitos. E a gente sabe que ninguém que tá fazendo caridade pra gente, a gente sabe que é direito das comunidades. Então a gente tá correndo atrás para acessar esses direitos. Então, muitas das vezes, quando você vê, por exemplo, um mais velho ali, e na maioria das vezes muito agradecido, é porque para ele o pouco que tá chegando é muito. Não que não seja significativo, que a gente reconhece também os avanços, né? Mas a gente sabe que pode e que pode muito mais. Então, você jovem que está do lado de fora da sua comunidade, mesmo que você não esteja dentro do seu território, auxilie os mais velhos. E não que os mais velhos não tenham capacidade, têm extremamente capacidade. Mas é necessário a gente dividir essa luta para que o fardo não fique muito pesado. Uai, nossa, que aula, né, gente? Primeiro dizer que isso tudo mostra o quanto que as mulheres são potência dentro das Somos. comunidades. Segundo, que o processo de formação de liderança é orgânico, porque esse processo ele é construído, né, desde o momento em que essas pessoas nascem nesse contexto de luta, porque a gente só nasce em contexto de luta, quilombola, preto, periferia, área rural, mas principalmente está na hora da gente começar a construir processos de sucessão que envolvem a juventude e que a juventude também precisa ir lá para aprender essas noções técnicas, essas informações para trazer, para transformar em ferramenta de luta. Toda pedrada que eu tomei, eu usei para construir o pavimento, o caminho para o meu povo. Exatamente. Então, vou lá fora aprender a ler para ensinar meu povo. É isso que a gente deixa aqui de ensinamento para todo mundo e também para a gente poder construir aí novos caminhos para as lutas. Agradecer demais, como sempre, e pedir para comentar, curtir, compartilhar e estar com a gente nos próximos episódios. Valeu, pessoal!